Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Gislaine e eu irei trabalhar literatura com as turmas 306 e 307. O que é literatura? Assim como a música, a pintura e a dança, a literatura é considerada uma arte. Através dela, temos contato com um conjunto de experiências vividas pelo homem sem que seja preciso vivê-las. A literatura é um instrumento de comunicação, pois transmite os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. O texto literário nos permite identificar as marcas do momento em que foi escrito. Como vemos na ilustração, conforme a época em que a obra foi escrita, ela nos revelará como eram as pessoas, como se vestiam, agiam e os costumes da sociedade. Logo, o conceito de literatura compreende o conjunto de histórias fictícias inventadas por escritores em determinadas épocas e lugares, sejam poemas, romances, contos, crônicas, novelas. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística, em prosa ou verso, muito antiga, que utiliza das palavras para criar arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, tal qual as tintas são a matéria-prima do pintor. Para que serve a literatura? A literatura está vinculada à sociedade em que se origina, assim como todo tipo de arte, pois o artista não consegue ser indiferente à realidade. A obra literária é resultado das relações dinâmicas entre escritor, público e sociedade, porque através de suas obras o artista transmite seus sentimentos e ideias do mundo, levando seu leitor à reflexão e até mesmo à mudança de posição perante a realidade. Assim, a literatura auxilia no processo de transformação social. A literatura também pode assumir formas de crítica à realidade circundante e de denúncia social, transformando-se em uma literatura engajada. A literatura transformou-se em várias partes do mundo em disciplina escolar, dada a sua importância para a língua e a cultura de um país, assim como para a formação de jovens leitores. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a própria história. Que tipos de realidade o escritor pode expressar em sua criação literária? Na criação literária, o espaço, o tempo, as pessoas e histórias podem ser trabalhadas de diversas maneiras. A realidade da narração pode ser explorada de maneira que leve o leitor em sua imaginação ao local descrito, fazendo com que ele se sinta presente como telespectador da narrativa. Nesses casos, podemos trabalhar uma realidade que lida com o passado, utilizando elementos históricos para se remeter a épocas que já se foram. Também pode ser explorada uma realidade futurística, com especulação criativa sobre o que irá acontecer no futuro. Além disso, o tempo presente também pode ser explorado ao citar situações rotineiras, críticas à nossa realidade atual ou a ironia em relação às situações. Como deve ser um leitor? Vamos analisar a anatomia de um leitor. Olhos, para ver pistas nas imagens e palavras. Boca, para ler com a expressividade de um contador. Mãos, para cuidar dos livros com carinho. Mente curiosa, para pensar nas ideias dos livros. Ouvidos, para escutar o que os outros pensam. Coração, para se unir às histórias. Livros, 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 muitos e muitos livros. Todo mundo é um leitor. Alguns apenas ainda não encontraram seu livro preferido. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de você. É um investimento que levamos para a vida toda. Se dedique e foque em alcançar seus objetivos.
Aquelas palavras que você precisa ouvir, aquelas que vão mudar a sua vida, que vão responder às suas perguntas. Elas estão em algum livro por aí. É só procurar. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem.